Então, vou começar. Primeiramente, galera, aí, desculpa muito. Na verdade, o erro foi todo meu, quando o Rui falou 10 horas da manhã, eu me programei para mim às 10 horas da manhã aí, mas a gente tem uma diferença aí de 1 hora. E como eu sei que o serviço do Rui é um dos mais procurados no Rio, eu tentei colocar juntos os slides abrangendo tudo, desde do estudante de medicina que está interessado em acompanhar o Rafael lá, o Bruno, ou o Rui, até então não se sinta muito ofendido quando você vê um slide meio básico, para a gente poder build up, chegar no final e vocês verem como a tecnologia deixou a gente hoje em dia. Mas a gente vai começar bem com o básico, vai ter um papo aí legal para vocês poderem tirar proveito. Então, tem 3 coisas em qualquer aula que você assiste, né? Primeiro, eu preciso ganhar a atenção de vocês, manter a atenção, e se eu não ensinar nada hoje, se você saiu dessa aula sem aprender nada, fui eu a falha foi minha, não foi sua. Então, eu vou começar. Em relação a essa que a gente vai falar, tem poucos disclosures aí, só o Medtronic, mais uma empresa aqui da Geórgia, que tem uma coisa muito interessante, eles mudaram a liga dos parafusos, e Technology é só a parte de material biológico de grafting, de enxerto. Então, vamos começar. Então, primeira coisa, por que a gente precisa saber fratura da junção tóraco-lombar? Porque se você faz neurocirurgia e você trabalha no Miguel Couto, isso é até uma coisa que vocês devem saber, mas muita gente aí não sabe. Antes do Rui entrar no Miguel Couto, essas fraturas eram completamente negligenciadas e tratadas de forma muito precária no serviço antigo. Quando eu dei plantão no Miguel Couto, o Rui tinha essa preocupação desde aquela época, e desde aquela época ele teve a visão de um dia a gente tem que melhorar isso, e ele fez. Quer dizer, hoje o Miguel Couto, quem vê as fraturas complexas, simples, tudo é a neurocirurgia, e antes era ortopedia. O serviço de ortopedia era muito forte no Miguel Couto. E o tratamento disso até hoje, até aqui nos Estados Unidos, vocês vão ver, vou mostrar um caso para vocês de um jockey, que ele foi tratado completamente errado e foi o que tinha para ser feito com aquela pessoa. Mas vamos continuar e tentar alinhar no que a gente pode passar um pouco para vocês aí. E as tecnologias de hoje, tanto de imagem, de instrumentação, tornaram o tratamento um pouco mais agressivo na palavra de que você pode fazer mais, mas menos lesivo, menos invasivo. Anatomia básica, esse slide dessa aula vai ficar gravado, vocês podem referir esse slide depois. É muito importante saber a anatomia, a biomecânica. Se hoje tudo é filmado, se o paciente tiver filmado a queda dele, ou a família tiver filmado o acidente que causou aquilo, hoje com aquelas dashboard cam de carro, de tudo hoje é filmado, né? Ver o mecanismo do trauma é essencial hoje em dia. Então, vocês sabem, isso não é mistério, vocês veem pessoas com osteoporose, a força ou a estrutura vertebral depende da idade e se há alguma patologia envolvida. Tudo na nossa vida pergunta ao Rui, ele passou até um pouco, Rui só é um pouquinho mais velho que eu, mas você passa dos 40 anos, tudo muda. Você precisa de óculos, seu pé dói, seu ombro dói, e mesma coisa, os ossos mostram isso. Até os 40 anos de idade, 55% do osso cancellous bone, o osso trabecular, segura a estrutura vertebral. Depois de 40 anos, só 35%. A parte posterior, das colunas posterior das vértebras, é muito importante para a estabilidade. A questão das facetas, a questão do ligamento. Só vocês lembrarem que o ligamento amarelo, o ligamento intraespinhoso e o ligamento supraespinhoso compõem quase que 90% da estrutura. O resto, 10% e 10%, ligamento longitudinal anterior e longitudinal posterior. E, importantíssimo, as facetas suportam de 0 a 33% do axial load, da carga axial, dependendo de quanto grau de extensão e flexão a gente tem lá. Vocês podem me interromper a qualquer momento aí, Rui, porque a gente vai mais batendo papo mesmo. Então, a gente vai falando um pouco de faceta, um pouco de ligamento, essa anatomia aí um pouco exaustiva, mas vocês precisam entender. E aqui, vocês conseguem ver o modelo de 2 colunas, que é até um modelo mais simples de se entender, e o modelo clássico de 3 colunas do Dennis, que foi descrito originalmente na coluna torácica. Historicamente, só o nome, né? O Holdsworth foi 2 colunas, uma coisa bem simples, bem básica, 3 colunas do Dennis. E tudo isso que vocês estudam no livro do Benson, tem um bom capítulo sobre isso. A gente, aos pouquinhos, vai passando por isso aí. A importância de você saber
a classificação dessa coluna toracombar, e hoje a classificação mais completa é da AO, é a classificação mais completa, mas eu tenho umas classificações mais simples que levam você a ter um entendimento mais profundo antes de você pular para a AO. A AO é muito completa, mas um pouco confusa também. Mas o principal, quando você está no R1, no R2, é você ver uma fratura e ter a capacidade de poder pegar o telefone e ligar para o professor Rui e dizer: professor Rui, aqui, estou com um paciente aqui que é incompleto ou completo. Primeira coisa, você sempre examina o paciente antes de você ligar para o seu attending, para você saber, porque hoje em dia o que acontece? Às vezes as enfermeiras aqui, dá uma olhada nessa tomografia. Eu falei: não interessa a tomografia, como é que o paciente está? Ele está vivo? É isso que as pessoas hoje em dia esquecem. Tomografia de crânio. Você pode ter uma tomografia de crânio com baleado de crânio, o GCS dele está 14. E você pode ter outra morte cerebral com uma tomografia normal. Sempre examine o paciente antes e depois você associa aquilo com um método de imagem. Então, as fraturas de compressão, que vão ser as principais, o nosso principal tópico hoje. A classificação mais primitiva de Hodsworth, como a gente viu a classificação de 2 colunas, vai ser aquela... Deixa eu fechar isso aqui. Isso. Vai ser aquelas fraturas que, em compressão, com a falência das massas ósseas da placa superior ou inferior, dos corpos vertebrais e, principalmente, dos ligamentos. Hoje em dia, a gente sabe que tem que ter a ver com comprometimento do canal para poder ser classificada em fratura de explosão ou burst fracture. Outro tipo de classificação, a gente vê essa classificação um pouco mais profunda do que a de Hodsworth, mas o tipo A, onde envolve toda a vértebra superior e inferior, tipo B, o platô superior, tipo C, platô inferior, e as de rotação D e F. As fraturas de explosão somente com carga axial, isso aí você vê muito nessas fraturas que o paciente cai no carro e ele não está com cinto, onde ele bate a cabeça no teto e cai, mas quando ele tem o cinto, você tem uma flexão anterior, modificando como vai ser esse tipo de fratura. Então, é isso aqui que eu queria que vocês entendessem. Essa classificação muda um pouco na década de 90, McPhee disse essa classificação. Vamos ter que classificar isso de instável ou estável, porque isso é importante nas zonas rurais, onde você não tem um cirurgião de coluna, você não tem um neurocirurgião para acessar isso. O que eu preciso fazer com esse paciente? Eu boto ele num corpete, eu boto ele num brace, né? um toracolombar suporte externo, mortose, ou eu não coloco. E aí você vê, mais uma vez, que as fraturas de compressões de fratura de burst, explosão, na maioria das vezes elas são instáveis, diferente das fraturas de compressão simples, que a gente vê no paciente mais idoso, que às vezes só requer uma cifoplastia, como vocês sabem isso aí melhor do que eu até aqui. E aí, classificação, eu fiz slide para vocês, poder tirar uma foto, deixar no iPhone. Quando você vê a tomografia do paciente, você vê que é uma classificação baseada já na era tomográfica, onde você precisa ver os cortes axial, sagital, não tanto coronal mais um pouco na frente, mas a classificação da AO A, B e a C, que são as mais graves, sendo a C3 praticamente improvável de o paciente ter alguma função neurológica. Então, isso aí você tira uma foto depois da que a aula estiver gravada para você guardar no seu telefone e você ter a classificação da AO no seu bolso. Mais uma vez, vamos lá. Então, você tem que saber de antemão, antes de ir para a emergência ver um paciente com fratura toracombar, que o déficit neurológico pode variar de 4% a 42%. Alguns autores acreditam que a fratura completa são aquelas que envolvem mais o cone e a cauda, e elas têm uma melhor chance de melhora do que aquelas que envolvem a coluna torácica, medula espinhal propriamente dita. O professor Rui tem um capítulo excelente de CTI no livro do Charles André, sobre todos os níveis, e tem um gráfico lá dos níveis. Por exemplo, se fratura T11, qual é o segmento nervoso do T11? Ósseo. Tudo isso é importante vocês saberem, não vão perder muito tempo isso hoje aqui. Importante saber
que o paciente pode estar em choque sistêmico, então a tomografia dele de coluna torácica lombar não significa nada. Pode ter uma contusão pulmonar, pode ter lesões vasculares. Importante é você examinar o paciente, independente da classificação do déficit neurológico que você usa, se esse déficit é completo ou incompleto. E as lesões incompletas, você tem que poder ter em mente que aquilo pode ser reversível. Como são as lesões completas que podem ser irreversíveis? Se eles têm ou não o chamado sacral sparing, ou como é que é isso em português, Rui? Se eles têm sensibilidade perianal, função sacra ali. Isso, exatamente. Então, se tem sacral sparing, se ele consegue fletir o hálux, o dedão do pé um pouco, se ele tem alguma contração otono-retal. Então, nas fraturas toraclombares é essencial vocês fazerem checar o tono retal, reflexo bulbo cavernoso, tudo isso é essencial, porque esse paciente é aquele que você vai dizer, ele tem um potencial de recuperação neurológica, porque ele ainda apresenta esses sinais. Isso é muito importante para a família. Esses pacientes são pacientes jovens. Uma classificação que eu gosto muito é a classificação que eu ligava para os meus ATENs, é a classificação de Frank, onde você tem que saber que A seria uma lesão neurológica completa e um exame neurológico normal, e de B a D, todas aquelas variantes. Para muita gente, essa classificação está defasada, eu ainda gosto muito dessa classificação. Simplifica muito essa classificação numa ligação 3 horas da manhã, onde você pode já deixar o staff, né, um pouco mais tranquilo. O tratamento de qualquer trauma, né, é importante muito saber o tempo de injúria, né, porque isso não é só a compressão mecânica, mas a lesão vascular, se aquele paciente ficou em hipóxia, se aquele paciente teve choque respiratório. Mais uma vez, vocês estão no Miguel Couto, vocês sabem isso mais do que eu. O ABC é importantíssimo. Saber examinar aquele paciente, saber o grau de hipóxia que aconteceu, uma reestruturação de cristalose. A gente vai perder muito tempo nisso. Mais uma vez, tudo parte do tratamento agudo. Vou deixar aí o slide, a gente vai deixar gravado e vocês podem acessar depois. O importante, muito pouca gente usa raio-x toraclombar hoje em dia. Eu ainda uso para ver o balanço, para ver o alinhamento. Mas você tem que falar para o seu técnico de radiologia que você quer aquilo centrado em L2 e L3. Se for centrado mídio torácico, vai ter problema. Se for centrado no L5, S1, vai ter problema. E, com certeza, a tomografia chegou para ficar. Você pode ver integridade nas visões sagitais, axial. Você pode calcular o tamanho do seu instrumental cirúrgico. E, com a tomografia, você também ainda pode fazer uma mielografia se você não dispõe de ressonância. A ressonância também é muito importante, principalmente no meio que a gente vive hoje, de liability, de coisa legal, de médico sendo processado. Você documenta que já teve uma lesão medular antes da cirurgia, muito importante. Também vou mostrar isso para vocês no decorrer dessa aula. Mas o tratamento continua controverso, como vocês vão ver. Existe muito ainda pessoas fazendo tratamento conservador. Eu nunca mais me esqueço de uma aula que eu assisti do professor Fessler, para mim é um dos melhores caras do país hoje no tratamento disso. Ele disse que teve uma oftalmologia, ele mostra essa fratura de explosão do oftalmologista com um complemento do canal de 90%, o cara estava andando e o cara se recusou à cirurgia. E ele mostra a tomografia dele 1 ano, 2 anos depois, o cara continuou, sem nenhum déficit, sem nenhum comprometimento, muita dor, mas ele recusou a cirurgia do início. E muito interessante essa controvérsia que existe no tratamento conservador nas fraturas tóraco-lombar. A decisão clínica pode ser problemática, já baseada nisso que eu acabei de falar. Você tem que ter sempre a evidência. As evidências hoje são baseadas no estudo de 3 colunas. Se você tem lesão ligamentar de 3 colunas, é praticamente inquestionável que esse paciente é instável, ele pode evoluir com piora. E os pacientes que têm fratura, explosão, estão estáveis clinicamente e eles deterioram o exame neurológico, eles são inquestionavelmente cirúrgicos. Alguns critérios, você não pode ter a cifose maior que 30 graus, você não pode ter um comprimento de canal maior de 50%,
você não pode ter uma abertura de processo espinhoso, você não pode ter fratura e subluxação de facetas, tudo isso, ou fratura das partes interarticulares. Isso tudo é critério de instabilidade. Mais uma vez, o tratamento conservador com órtese externa de tóraco-lombar. Estou passando bem rápido isso, que eu sei que vocês têm interessado na parte cirúrgica. E quando acabei de falar isso, quando o déficit neurológico deteriora na admissão do paciente, sim, desde que ele seja admitido, você intervém com cirurgia. A parte, hoje em dia, que mais avançou, a gente tem órtese externa há mais de 100 anos, mas a parte mais avançou, com certeza, foi em relação à fixação pedicular. O Rui viu isso aí na França, com todo o avanço. Os franceses foram pioneiros, e todos os avanços da biomecânica, o melhor material, a melhor maneira de fixar o paciente, a decompressão do tecido nervoso para maximizar a recuperação neurológica. Então, a gente faz duas coisas. A gente estabiliza na melhor forma possível e a gente tenta optimizar a recuperação neurológica com a decompressão do canal, tanto seja anterior ou posterior. O tempo da cirurgia depende de vários fatores. Se o paciente está estável hemodinamicamente, se o paciente tem lesão incompleta, se o paciente tem lesão completa, tudo isso vai levar em conta quando que você vai poder indicar a cirurgia desse paciente. Pouco mais da anatomia. Eu, quando comecei a tratar essas lesões de T11, geralmente era T11, T12, L1, L2, o Pate, foi quem me treinou no Arkansas, fazia tudo isso por via lateral. Ele tinha um cirurgião de acesso e ele era muito fã do cage colocado de forma lateral. Nunca fizemos anterior, mas anterolateral, com acesso na frente ali psoas, tirava os fragmentos, via o canal, via a dura, via a raiz nervosa, colocava um cage e, subsequentemente, ele colocava uma placa. Hoje em dia, naquela época, tinha Z-plate, né? Tinha caneda, instrumentação. Eu vou mostrar alguns slides bem antigos de quando a gente estava nessa era ainda. E hoje os acessos posterior, não mais usado, como o dorsal na linha média, muito pouco usado para fratura em explosão, o acesso transpedicular e o acesso transpedicular transversário, um acesso melhor para você ter mais acesso ao corpo vertebral, o que eu sou mais fã. Então, isso aí a gente tinha antigamente, eu não tinha instrumentação, você tinha que colocar osso nesse paciente de maneira que ele ia causar uma fusão muito difícil de causar, você conseguir realinhar esses pacientes sem instrumentação. E aí, mostrando primeiro o acesso anterolateral, que a gente fez alguns, fizemos bastante, na verdade, na residência, mas hoje eu abandonei. E praticamente hoje, 99% dos acessos são acessos posteriores. Vou pular um pouco isso. Esse é um acesso que, durante a minha residência, em 99, a gente vê uma fratura em explosão, com também lesão da parte posterior. O peito gostava de acessar tudo isso de forma lateral. E aqui a gente vê um raio-x bem precário da parte lateral, como a cirurgia era feita. Uma fratura de explosão, você praticamente recolhia todos aqueles fragmentos que estavam na explosão, colocava um cage e colocava essa fixação lateral, uns parafusos bem fortes. Esse é o sistema de Kaneda, um japonês, e você vê o cage na época ainda era de titânio, depois ele passou a usar carbono, mas de uma fratura e explosão de T11. Aqui outra importante, o raio-x, da época que a gente fazia o raio-x ainda, você não consegue ver muito no AP, e você vê no perfil uma fratura. Hoje não teria questionamento que eu fixaria esse paciente por trás. E na época ele obteve uma tomografia. Você vê como o corte sagital, a reconstrução sagital da tomografia era precária naquela época, de novo, em 1999, e ele optou, na verdade, ele não gostou muito dessa placa inferior aqui, desse corpo vertebral, e ele optou por fazer uma corpectomia anterolateral, com o queijo colocado bem na linha média, e mais esse processo de Kaneda. Ou seja, ele obtinha excelentes resultados. O problema é que esse paciente sofria muito com esse acesso lateral e tubo torácico, chest tube. Era um pós-operatório bem significativo. E esse aí foi o meu primeiro paciente que eu vi na clínica privada. Eu não fazia ainda minimamente invasivo. Uma menina jovem, 19 anos, ela teve uma fratura de explosão com comprometimento das 3 colunas, e você vê que ela está
com certeza caifótica. O ângulo não é o mais apropriado nessa ressonância. Confirmamos que ela piorou com a tomografia, que esse ângulo piorou, e vocês podem ver que só um acesso posterior, conseguiu realinhá-la, um ângulo bem melhor, sem intervenção nenhuma. Ela era jovem, e um ano depois ela mantém aquele ângulo bem satisfatório, uma coisa bem anatômica, e eu fiz isso aberto, colocando até um cross-link aqui, uma recuperação muito boa dessa menina. 28 anos, desculpa, não 18 anos. E agora a gente começa a ver, de novo, aí na transição tóraco-lombar, fraturas e explosões, agora com bastante comprometimento do canal. Esse aqui, o comprometimento é de pelo menos 40%, 50%. Você vê a ressonância, é um paciente que hoje você poderia tratar conservadoramente, se você tem um paciente compliant. Esse paciente foi um paciente que tinha trauma craniano e trauma cervical, um paciente que ia ficar acamado, a gente não sabia como tratar esse paciente. O departamento do trauma, cirurgia geral, gosta de manipular esse paciente precocemente, botar ele sentado o mais cedo possível, por causa de trombose venosa e contusão pulmonar. Então, você tem que instrumentar esse paciente, você não pode deixar ele sentar sem nenhum suporte. E aí, a gente, como era uma fratura bem benigna, fizemos um tratamento já de minimamente invasivo, você reconhece pelas hastes de minimamente invasivo, com suporte, praticamente um brace interno nesse paciente. Cada paciente vai ser um paciente. Isso aqui na era sem navegação, sem robô, e você vê a colocação dos pedículos perfeitos usando arco em C. E aqui o follow-up dele de 1 ano, paciente já 1 ano depois do trauma. E aí começam a ver as lesões C3, aquelas lesões da AO, que você sabe, só em ver essa tomografia, apesar de que você vai ter que examinar o paciente, vendo só essa tomografia, que a lesão é completa. Como você vai realinhar esse paciente? Mais uma vez, a minha experiência nessas fraturas tóraco-lombares é por trás. Eu coloco o paciente na posição prona, você pega 2 pessoas bem fortes, um segurando pela axila, outro pelas pernas, você distrai esse paciente, faz a extração desse paciente na mesa cirúrgica, com monitorização, apesar de que você sabe que não tem nada passando no potencial somosensitivo, potencial motor, você vê um alinhamento precário durante a cirurgia, e depois que você coloca os parafusos interpediculares, nesse caso aqui a gente só conseguiu colocar em um lado de um pedículo, e você vê um alinhamento muito mais satisfatório desse paciente, tanto no plano sagital quanto no plano coronal. Você praticamente alinhou esse paciente, você lembra como ele estava, você alinhou ele praticamente 100% só com a via posterior. Eu não paro geralmente em 2, eu vou 3, às vezes até mais, se a gente precisa botar muita força nesse parafuso pedicular. E é uma tomografia, 1 ano depois, você faz essa cirurgia praticamente para a reabilitação do paciente, porque esse paciente é um paciente paraplégico, mas se ele tiver aquele déficit, ele nunca vai poder sentar numa cadeira de roda com essa aspecto da coluna tóraco-lombar aqui. Os parafusos mais ou menos pediculares, usando somente arco em C e uma colocação bem satisfatória. E aí vocês são mais inteligentes que eu, vocês veem mais trauma hoje em dia grave do que eu. Eu queria que algum cirurgião vascular, algum cirurgião me explicasse como um paciente chega vivo com um trauma tóraco-lombar desse e não tem avulsão de nenhuma artéria renal, nenhuma artéria... a veia cava está preservada. É impossível, eu não consigo entender como esse paciente não tem cultura de nenhuma estrutura intraabdominal. Mas, de fato, essa paciente sobreviveu com uma fratura gravíssima, era uma menina. Mais uma vez, eu não vou cansar vocês, a gente conseguiu realiar na cirurgia, tanto no plano coronal quanto no plano sagital. E isso é importante, quer dizer, a gente consegue ver com a tecnologia de hoje que mesmo casos como esses, a gente consegue hoje em dia colocar esse paciente numa cadeira de roda, e essa menina hoje joga tênis na cadeira de roda. Foi uma superação muito grande desse paciente. Esse slide não era para estar nessa aula, que eu, na hora de limpar a aula, esqueci de tirar os 2 slides. Mais uma vez, se eu mostrar esse slide aqui para o Pate, que tem uma experiência muito grande via anterior e lateral, com certeza ele iria fazer uma corpectomia.
lateral e colocar um cage e colocar caneda. Eu gosto, mesmo nesses casos, abordar por trás. É um comprometimento do canal de quase 90% essa visão aqui. Você vê aqui agora, nós já documentamos esses casos com ressonância, importante, você vê o comprometimento da cauda equina, 5, 4, 3, 2, numa lesão de L1 aqui, uma cauda equina bem comprimida, apesar de que esses pacientes de L1 têm um prognóstico muito melhor do paciente de T11 e T12, por causa do cone e do epicone da medula. De novo, eu mostrei para vocês só um esquema de como você faz esse acesso por trás, transpedicular, tentando colocar esses fragmentos para dentro do canal, às vezes tem que retirar esses fragmentos. E um canal completamente aberto, agora por trás e pela frente, com impactação desses ossos. Não, agora você pode colocar os parafusos pediculares acima e abaixo. E nesse caso, foi um caso que a gente não conseguiu uma redução do ângulo 100%, mas a gente conseguiu uma redução dos fragmentos 100%. Nos Estados Unidos, eu sempre faço uma miolografia, pelo fato da legalidade, para você provar que esse paciente, se ele expeliu outro fragmento, foi no pós-operatório, não foi durante a cirurgia, onde você colocou as suas hastes, esse caso ainda foi feito aberto. Nessa época, eu não estava fazendo isso pelo tubo, fazendo tudo aberto. E um realimento, uma cirurgia que foi feita muito boa para esse paciente. Mas lesões hoje em dia que a gente não pode esquecer são as lesões chamadas chance fracture ou as lesões de seat belt, onde o paciente, o dorso do paciente, o tórax do paciente progride anteriormente e a cintura do paciente ou a pelvis é segura pelo cinto e você tem essas fraturas em flexão, onde essa fratura não é apreciada no eixo horizontal, as fraturas que a gente não conseguia fazer diagnóstico só com raio-x. Você precisa da tomografia. Uma fratura que você vê que a tomografia axial é completamente normal. Aqui eu já estou calculando a dimensão dos meus parafusos pediculares, mas o paciente instável com a fratura de chance. O mecanismo dessa fratura, como acontece, exatamente como eu te descrevi, aqui só um pouco da visualização. E um acesso totalmente percutâneo, esse paciente não precisa de muita colocação de enxerto ósseo, é um paciente que vai corrigir somente fazendo um brace interno. E aqui você vê a fratura corrigida e já a formação óssea depois de 8 semanas e a colocação de haste, um bom plano sagital, um bom plano coronal. E aí, semana passada eu tive... Está conseguindo me ouvir bem, Rui? Normal, Igor. Normal. Perfeito. É perfeito. Na semana passada a gente teve essa live com o professor Pimenta, que hoje o professor Pimenta, acho que está para a coluna aí no Brasil, como era o professor Evandro para o crânio. O professor Pimenta hoje é professor da Universidade de San Diego, professor da Universidade de Duke, Carolina do Norte. É um cara que hoje mora 6 meses em São Paulo, 6 meses nos Estados Unidos, estava operando muito na China, um cara super envolvido, mas ele não acredita muito em tecnologia. Eu fiz essa live com ele, com o Rodrigo Amaral, o filho dele, um cara brilhante, Rodrigo, um cara brilhante, e o Rodrigo é um entusiasta da tecnologia. E eles me fizeram fazer a aula é o seguinte: se eu achava que a robótica ia um dia assumir a cirurgia. E aí eu tive que fazer essa aula, levando muita pancada de todos os lados, né, do professor Pimenta. Mas o que eu quis passar foi o seguinte: você não espere do robô o que você não possa fazer. Esse filme é fantástico, esse filme Robô, quando o cara pergunta para o robô não tem sentimento, robô não pensa, robô não sente nada. Como é que o robô um dia vai fazer um masterpiece, vai pintar uma Mona Lisa? Como é que o robô um dia vai fazer uma sinfonia de Beethoven? E o robô pergunta para ele: você consegue fazer essas coisas? Você não consegue, você não espera que eu faça, porque eu sou fruto do seu desenvolvimento. E aí eu sempre gosto de chocar com esse slide. Foi um slide que eu recebi até do pessoal da coluna, do pessoal do Landeiro. Uma pessoa que me mostra um slide desse não está pronto para nenhum tipo de tecnologia. É uma coisa que choca. Ou seja, a coisa que esse paciente precisava menos era dessa instrumentação. O canal está comprometido, ele precisava de cirurgia, provavelmente, mas essa instrumentação foi colocada de forma completamente errônea. Então, se você está você está preocupado com essa tomografia, esquece tecnologia
pede para o Rui te mostrar como se faz essa cirurgia, pede para o Rui te mostrar a anatomia, pede para o pessoal que trabalha com o Rui te mostrar. A tecnologia tem que ser abandonada e voltar para o cadáver, voltar para o laboratório, voltar para o departamento de anatomia, onde o Rui perdeu pelo menos 2, 3 anos da vida dele na França, pelo menos 2, 3 anos dele na faculdade de medicina. Tecnologia é muito bom, mas quando você sabe utilizá-la. Hoje em dia, com todo o aparato que a gente tem de navegação, você é muito bom para o plano cirúrgico, ajuda muito a questão de diminuir estresse sobre a sua circulante, ela sabe de antemão qual parafuso que você vai usar, qual o tamanho da haste, quanto de enxerto, a precisão que você consegue colocar aquilo com precisão e a visibilidade da navegação depois de você colocar, você verificar a execução do seu trabalho. Hoje a gente tem o O-Arm, que eu uso muito pouco, mas a gente tem disponível. Você tem a colocação desse braço eletromagnético, que seria o robô, o Mazor X, que a gente tem, e a colocação do planejamento e execução do planejamento. Então, você vê que essa figura da esquerda, feita pelo robô, não é muito diferente do que a gente conseguia fazer sem o robô, e a colocação hoje em dia desses parafusos com auxílio da navegação e da cirurgia robótica. Esse é um vídeo que eu recebi desse rapaz. Primeira vez que eu tive um vídeo de um jockey, eu já operei vários jockeys, porque onde eu morava, em Hot Springs, tinha um corrida de cavalo de dezembro até janeiro. Mas foi a primeira vez que eu operei um jockey onde o cavalo morreu no acidente e o jockey não. O jockey sobreviveu. Vocês veem que o cavalo morreu na cena do acidente e o jockey fez uma fratura como se fosse uma fratura em seatbelt. Quando ele cai, agora vocês conseguem observar que ele cai, o cavalo passa por cima dele. E aí foi uma coisa bem traumática, porque esse jockey foi operado nos Estados Unidos e você vê a cirurgia que ele teve. Fizeram a cirurgia, ele estava instável, tinha lesão de 3 colunas, comprometido o canal, mas do lugar que ele estava, a única coisa que a pessoa podia oferecer para ele é a descompressão do canal. Você vê que a incisão está até um pouco alta para essa descompressão do canal. Ele foi descomprimido onde deveria ser descomprimido, mas sem ter sido corrigido. Ele eu acho que eu tenho a ressonância dele. Acho que depois eu mostro a ressonância dele, mas de qualquer forma, nós colocamos essas fio de Kirchner acima e abaixo da fratura. O paciente já tinha sido aberto, estava com medo de infecção. Pelo um pequeno acesso da cirurgia anterior, a gente conseguiu acessar transpedicular, colocando aqueles fragmentos para dentro do canal. Uma visão da nossa instrumentação durante o ato cirúrgico. Eu fiz uma miografia intraoperatória e com a miografia intraoperatória vocês conseguem ver a correção completa do canal e onde exatamente estava a medula, com circulação licórica em volta da medula. E depois de 8 meses, o paciente estava completamente paraplégico. Você vê que ele ainda tem déficit. E ele conseguiu, com um dos melhores centros de fisioterapia do mundo, que é no Miami Jackson, ele voltou para Miami. Você viu que ele estava ainda com déficit, com bastante atrofia proximal, mas conseguindo andar sem nenhuma sustentação, segundo assistência. Bastante atrofia nas suas pernas. Então, de novo, para responder isso, eu acho que a cirurgia robótica, eu gosto de pensar no robô mais como um enhance do cirurgião, como se fosse o Da Vinci, onde os franceses são fascinantes do uso da Da Vinci para a cirurgia de próstata, completamente diminuíram o índice de disfunção erétil, o índice da renastomose deles praticamente hoje é perfeita, com quase nenhum refluxo ou incontinência urinária. Aqui só uma prova de que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Poucas pessoas hoje em dia, vocês são muito novos para reconhecer esse slide, mas para mim eu era fascinado. Eu tinha, acho que eu estava com pouco mais de 20 anos nessa época, onde o Gasparov, em 96, perdeu para o Deep Blue, ou seja, o computador ganhou dele. Não que o computador seja mais inteligente que ele, mas num segundo o computador conseguia processar 1000 alternativas de possibilidade de jogada, e ele conseguia, provavelmente com o cérebro dele, processar de 20 a 30, e o robô só era mais rápido. Não é porque
o avião anda 10 vezes mais que o carro, o avião é melhor que o carro. Às vezes você precisa de um carro num terreno para ir te levar para um lugar, para o outro. A velocidade não quer dizer nada. E isso aí foi o que o computador provou. E hoje em dia a gente tem um problema muito grande da radiologia, onde dizem que os computadores vão ser mais competentes que os radiologistas e vão auto-perform, vão superar os radiologistas na identificação de lesões. Então, algumas regras da robótica, que é muito importante, né? O robô nunca vai poder ferir um ser humano. Se o robô observa as ordens eles podem observar as ordens dos seres humanos, mas exceto quando aquela ordem é para ferir outro ser humano, então você não vai poder infringir essas 3 leis de Asimov. E o futuro, né, pertence somente àquele que a gente acredita. Ou seja, eu tenho uma história muito legal quando eu dei essa aula. O professor Pimenta na Califórnia, eu falei, professor Pimenta, se o senhor assistiu o filme nem falo isso no filme, mas falam isso no livro, a primeira vez que o Steve Jobs virou para o engenheiro dele e falou que queria uma câmera no telefone. O engenheiro falou, ô Steve, você está maluco? Todo mundo tem câmera digital, para que você precisa de uma câmera no telefone? Ele insistiu, e hoje que você vê que o mundo mudou com aquelas pessoas que têm a câmera no telefone. E aqui, só para fechar a nossa aula, que tecnologia é importante, mas o mais importante é você não esquecer que essa tecnologia foi desenvolvida pelo homem. E aí, mais um slide para vocês poderem as referências de como anda a cirurgia robótica, como anda a cirurgia com navegação, tudo isso para vocês poderem apreciar aí. Rui, estou à sua disposição. Rafael, Bruno, qualquer pessoa aí quiser perguntar, estamos aí à sua disposição. Falou, Igor. Obrigado aí pela revisão, uma belíssima revisão, um material brilhante. Nós vamos abrir já para os residentes tirarem as dúvidas e as questões. Mas antes disso, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma é o seguinte, eu vi nesse caso do jockey que você operou aí, é uma fixação excepcional, excelente, uma fixação muito boa dessa coluna aí. Porém, eu vi que já na recuperação dele, ele ainda mantinha o uso de uma cinta. Isso. E eu queria que você falasse sobre órtese pós-operatória em instrumentações da coluna, porque eu tenho um conceito clássico sobre isso que eu aprendi na França. Isso, exato. Na verdade, eu acho, Rui, que o seu conceito e a parte de evidência sua é até melhor que a minha. Aqui nos Estados Unidos é impressionante como a medicina hoje em dia está uma medicina defensiva. Por exemplo, eu nunca faria uma mielografia desnecessária, injetar contraste naquele paciente, se não fosse... Hoje em dia a gente fala, até brinca, faz um raio-x para os advogados, faz o ortose para o advogado. Um sócio meu aqui, um dos meus partners, ele coloca em qualquer fratura, de T10 até L2, fratura toracolombar, ele coloca aquela turtle shell, a ortose fixa. Eu sou um pouco menos agressivo nas ortoses, mas eu mantenho essa cinta toracolombar um pouco mais alta, um pouco mais baixa, dependendo, design para o paciente, por 6 a 8 semanas. E como eu te falei, é muito relativo, porque a gente não tem, eu não faço nada baseado em evidência. O paciente às vezes não é compliant, não usa, ou o paciente fala que paciente aqui muito obeso, que a cinta apesar de ter sido feito sob medida, impede que ele respire, é difícil dele, enfim, é uma coisa bem subjetiva ao meu conceito. Mas eu acho legal para o presidente você passar um pouco o seu conceito, porque é interessante. A parte na França não tem tanto obeso quanto aqui, você sabe disso. O que acontece lá na França, quando eu perguntei isso ao professor, há mais de 20 anos atrás, ele virou para mim e perguntou o seguinte: meu filho, você acredita no material que você está usando de síntese? Ele é forte o suficiente para você poder abrir o paciente e colocar ele lá? Se você não usa nada, porque ele tem que ser forte o suficiente para resolver aquele problema. Mas se você teve um problema técnico, uma dificuldade de pega do parafuso,
alguma coisa, aí sim você usa para te dar uma garantia. Mas se você acha que a sua cirurgia foi 100%, não vejo por que usar órtese e prótese. Eles não usavam, prótese não, órtese em situação nenhuma, nem na cervical, nem na tóraco-lombar. Aqui é engraçado, você até você falar, até extrapolando um pouco a coluna cervical. Tem um paciente minha que eu não coloco, se não for traumático, eu não coloco eles em colar cervical depois de uma fusão simples ou 2 fusões no pescoço, Rui. Até o francês não faz isso, né? O francês não faz, disco artificial e não coloca. E essa paciente minha caiu dentro do elevador sem o colar cervical. E aí ela processou o prédio que ela estava, porque a queda do elevador, os caras filmaram e falaram, você teve a cirurgia com cervical, não estava com colar cervical. E tentaram passar essa culpa para ela. E, infelizmente, ela ganhou. Os caras falaram, o seu cirurgião falou para você não usar colar cervical. Não. Teoricamente, depois que ele colocou essa placa e esses queijos no meu pescoço é mais forte do que o dele. Só espera que haja fusão. Então, realmente, esse conceito dos franceses é muito, muito interessante. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria que você comentasse com os residentes é o seguinte: a gente faz bastante coisa, a gente resolve tudo aqui no serviço, mas a gente tem limitações tecnológicas. A tecnologia vai evoluindo, neuromonitorização, robótica, e isso gera um pouco de ansiedade. Se a gente pode continuar fazendo ou não, uma vez que a gente vem fazendo com sucesso. Foi exatamente o que o professor Pimenta perguntou. Ele falou assim, será que vai acontecer o que aconteceu? Porque é marketing, né? Você vê as minhas cirurgias antes da robótica, navegação e agora, é puro marketing. Só que ele falou que esse marketing foi incrível do Da Vinci, que vocês têm aí. No Barra d'Or tem Da Vinci, não tem, Rui? Tem, mas só para cirurgia abdominal. ginecológica, abdominal, coluna não. Ele falou, o Da Vinci hoje aqui nos Estados Unidos, as pessoas, primeira coisa que o cara vai tirar a próstata, o cara fala, vocês têm robô? Porque se não tiver robô, eu não vou operar, porque eu não quero ter incontinência e não quero ter disfunção erétil. Quer dizer, então, virou uma coisa de marketing. E o cara que hoje está no Barrel, o João Uribe, fez uma projeção, ele falou que em 2026, 43% dos serviços iam ter robótica. E aqueles que não tivessem, iam perder pacientes. O professor Pimenta ficou furioso com esse statement, né? Porque ele falou assim, o professor Pimenta, inclusive, fez um serviço dele que a Medtronic fala que nos serviços, de forma geral, a colocação do parafuso errado ocorre de 4% a 11% dos pacientes. E o professor Pimenta, eu fiz minha série com 1.000 pacientes colocados de parafuso lombar, eu tenho 0,25 de parafuso que eu revisei. Então, quer dizer, depende do cirurgião. Existe Rui Monteiro e você sabe, existe aquelas pessoas que eu não posso nem falar o nome aqui, né? que não é nem elegante, mas é aquela história. Eu acho que não. Eu acho que a tecnologia você está completamente habilitado a fazer, você aprendeu de forma certa, você verifica com o seu AMC. E eu falo isso até para os caras que vêm aqui. Se Deus quiser, você vai vir, vocês a gente vão poder vir quando a Medtronic, esse Covid acabar. A gente trouxe 2 turmas, infelizmente as 2 turmas foram de São Paulo, não do Rio. Os caras vêm, eu falo assim, eu vou fazer um caso para vocês hoje só com arco em C, porque o arco em C é o touro de batalha aqui. Robô, tecnologia, é muito... Eu gosto sempre de dizer o seguinte, o robô, eu saio de casa, Rui, eu sou um cirurgião pior se eu sair de casa e minha filha estiver com febre. O robô não tem isso. O robô vai agir da mesma forma em qualquer caso. E eu gosto da tecnologia, gosto do robô. Se eu tiver um caso de tumor, que a restrição é longa, eu estou cansado, eu prefiro que o robô coloque os parafusos, me ajude a colocar os parafusos. Mas com a cirurgia de manhã, eu estiver descansado, eu provavelmente outperformo o robô. Então, acho que não. Acho que você vai estar habilitado a fazer isso por muito, muito tempo. Aberto aí para o pessoal, se quiser fazer mais perguntas. Professor Igor, tudo bom? Aqui é o Rafael, R4 do Miguel Couto. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Eu queria agradecer pela aula que você deu para a gente, tanta aula que você vê aqui, como agora você podendo participar à distância também. Eu acho que a gente tem muito ganho com isso. Rapaz, vou te falar. Tem muita gente, muito convite aqui, mas uma coisa que eu nunca vou negar é um convite do Rui. E bom saber. Vou te dizer por quê. O Rui é um cara
incrível. Existem outros caras no Brasil incríveis no sentido de a dedicação desse profissional que o Rui é no serviço público. Eu acho que eu nunca mais esqueci isso. O Rui, ele vai tratar o cachorro do mendigo que foi atropelado ali em frente ao jockey da mesma forma que ele vai tratar, acho que melhor, vai tratar melhor o cachorro do que vai tratar o Sérgio Cabral, se ele chegar no Miguel Couto. Então, eu acho que são poucos serviços públicos. Eu trabalhei no Antônio Pedro, graças a Deus o Rui também trabalhou com o Landeiro lá, e o Landeiro também tem essa característica, ele chega até a ser um pouco obcecado, mas infelizmente hoje em dia você sabe que muita gente abandonou o serviço público. Então, o pedido do Rui não é um pedido, é uma intimação. Quando chega pelo WhatsApp ou pelo correio, eu tenho que abandonar tudo, até mulher e filho, para falar com ele aqui. Vai falar, Rafael. Verdade, professor. Ainda bem. Ainda bem. Que bom para a gente. Uma coisa que eu estava pensando, professor, você estava falando sobre trauma e você falou do Juan Uribe. Uma vez eu assisti uma aula dele, ele estava assim, mostrando alguns casos que ele fez de forma minimamente invasiva, outros que ele não usava minimamente invasiva, que ele fazia aberto, convencional, nos casos de trauma. Assim, meio que tentando achar um protocolo, achar um ponto em comum em qual caso, qual estratégia seria melhor para ele naquela época. Acho que isso tem mais de um ano. Eu queria te perguntar, se tem alguma coisa assim que você use, algum tipo de trauma que você acha que esse vai ser melhor para paciente se a gente fizer menos invasivo, ou esse a gente vai ter que realmente abrir? Pergunta excelente. Pergunta excelente. Eu não sei como está a questão de... O Rui, eu sei que tem acesso a prótese, tem acesso a instrumentação, não sei como é que está a questão de grafting, né? de enxerto. Vocês lidam com uma população tecnicamente jovem aí o trauma violento aí é o paciente mais jovem, o paciente do trauma de carro, o paciente que cai da asa delta, o paciente que cai da laje, e é uma coisa que vocês veem mais paciente jovem. Então, esse paciente vai progredir bem se você realinhá-lo. Você, às vezes, precisa fazer uma cirurgia aberta, naqueles casos que eu te mostrei lá, que você tem que ir 4, 5 acima, nesses deslocamentos de mais de 90%, 100% de deslocamento do C3. Então, isso varia. Hoje em dia, eu vejo uma chance fracture, paciente só desconectado posteriormente, eu coloco totalmente minimamente invasivo e deixo nenhum enxerto. Paciente que eu abro, eu coloco o enxerto. Então, eu acho que o Uribe é um cara, né, que vai mostrar a gente aí qual o caminho das pedras. Hoje é uma coisa muito empírica, hoje em dia. Mas é como tudo na medicina, né? Bom senso. Você vê o cara que às vezes faz cirurgia de coiling hoje aí, que vocês veem coiling ou clipping, o cara coloca 1, 2 molas dentro do aneurisma, o cara coloca 12 molas. Entendeu? Então, desculpe que está começando a chegar a mensagem aqui, mas acho que common sense, né? Quem tem um pouco mais de experiência, você mostra o caso, discute, e cada caso é um caso. Certo. Outra pergunta que eu queria fazer, quando você mostrou aquelas deslocações grandes, aquelas fraturas tipo C, bem graves, você falou da redução delas. Você faz a redução intra-op com fluoroscopia? Intra-op, manual. Isso é fantástico. Isso eu aprendi também com um cara da universidade, com o Pate. Você pega os 2 maiores jagunços que você tem aí, você bota aí os caras que estão levantando peso aí da sua residência, eu chamo um amigo da ortopedia, e você... aqui a gente tem que fazer sob monitorização, apesar de saber que a monitorização não vai modificar em nada. Você coloca em posição prona na mesa de Jackson aí, ou em cima de coxins aí que você tem. Pela axila você distrai esse paciente e pelos pés. E você consegue realinhar bastante esse paciente. Às vezes você pode puxar também na parte posterior e alinhar, e tudo isso no fluoroscopia, e você vê que durante a cirurgia você consegue realinhar esse paciente. É fantástico isso. Bem interessante. Eu tenho uma última pergunta, professor, até para os outros poderem perguntar. Na mesma aula do Juan Uribe, eles comentaram lá que eles têm uns exoesqueletos para fisioterapia, que seria uma fisioterapia assim, avançada, que ele consegue ver exatamente quanto de força extra que o paciente precisa. E é como se, assim, basicamente uma muleta, mas não jeito de ser um robô, né? É uma muleta robótica.
É. Eu queria saber se você usa isso, se tem diferença para os seus pacientes. Aqui tem diferença. Assim, os pacientes que não têm nenhuma condição, jovens, não têm nenhuma condição, eles fazem a reabilitação meio tabajara no nosso hospital, que não é um centro. Só que em Atlanta, depois você Google, teve uma família de bilionários na Geórgia que doou porque um sobrinho ou um filho ficou paraplégico, e tem o Shepherd. O Shepherd hoje só perde, acho que, para um centro na Suíça e um em Denver. Ou então, são os 3 maiores do mundo. E esse centro Shepherd, os caras têm até treadmill embaixo d'água. Os caras botam o paciente completamente paraplégico e recondicionando, que não conseguiriam sem gravidade, sem a água, condicionar a andar. E esses caras fazem isso até fantástico. Então, isso faz falta. Isso faz a diferença. Claro que aquele paciente, aquele jockey que você viu foi para o Miami Jackson, em Miami, teve um tratamento bom. Você Google aquele jockey é até interessante. O nome dele não é HIPAA Violation, eu falo isso para você, é Osdani. Ele tem mais de 300 corridas, um cara que fez muito dinheiro com o jockey, mas aquela corrida até ele estava fazendo aqui na Geórgia, era clandestina. São negros com muito dinheiro operando, gambling, né, fazendo jogo, e aquela corrida é clandestina, então ele teve problema com o insurance dele. Faz a diferença, faz muita diferença essa reabilitação. Isso é uma coisa, infelizmente, que no Miguel Couto, como Souza Guiar, como no Antônio Pedro, é uma coisa precária, né? Aí eu acho que onde tem um centro de recuperação que é gratuito? A ABB ou onde que tem agora? Aqui Tem ABB, tem Rede Sara. A Rede A Sara é o Sara, que tem mais exatamente. acesso. A Sara, exatamente. Porque a Sara tinha, quando eu estava aí, no Rio, no Maranhão, depois Belo Horizonte. Brasília, Belo Horizonte, Maranhão, e depois passou a ter o Rio e Salvador. E a gente tem conseguido o acesso dos nossos pacientes. Quando a gente faz o relatório, preenche os formulários direitinho, eles têm sido chamados e têm ido fazer uma bacana. Quem é o cara da cirurgia lá, Rui? Não sei, cara. Não sei te dizer, não. Porque eles não aparecem, a gente não conhece muito bem. Né? Ô, Igor, é bem interessante essa sua manobra de realinhamento lombar. Te sugiro fazer um videozinho disso para mostrar numa próxima aula sua. Eu vou fazer. Na verdade, cara, é tanto estresse nesse negócio, mas hoje em dia, né, como é fácil filmar, com certeza eu vou fazer sim. Eu tenho, como eu falei, assim que abrir esse negócio, o Boris, que é da Medtronic, está com o seu nome, já pedi para chamar seus meninos, o grupo aí do Jorginho, do Guache. Então, quer dizer, vocês serão o primeiro do Rio de Janeiro, serão o primeiro para vir para cá, para a gente poder, não só também fazer cirurgia, para a gente poder tomar uma cerveja junto, para a gente poder bater um papo e a gente se rever. Show. Eu sempre ensinei a eles aqui, quando você tem uma lesão cervical completa, com aquelas fraturas, luxações bifacetárias, fazer também a redução manual que eu aprendi lá na França. Então, você consegue normalmente fazer uma redução bem boa cervical e realinha bem, e aí você faz só a via anterior nesses casos. Como é que é? Na França você conseguiu ver muita corpectomia, Rui, com cirurgião de acesso? Lá, cara, quem fazia o acesso era o próprio professor. O próprio neurocirurgião, ele faz o acesso. Lá não tem muito esse negócio de equipes, muitas equipes. Os neurocirurgiões, normalmente, eles operam sozinho com a instrumentadora ou com um fellow que tenha no momento. Então, as vias de acesso também, o professor que fazia tudo. Tanto o abdominal como o torácica, era ele que fazia. Incrível. Aquele Staib do disco artificial lá de Estrasburgo, ele fez 5 anos de cirurgia geral, 5 anos de ortopedia e 2 anos de coluna. Então, o cara chegar a fazer uma cirurgia de acesso para disco L5, S1, em 20 minutos ele está lá embaixo. E o meu chefe ele era anatomista, então era... Covardia. Era covardia. Parece que eu acho que do Brasil é o único que está fazendo todos os acessos. E eu faço, para mim, hoje, acesso lateral para colocação só de cage, né? L2, L3, L3, L4, até L4 e 5, eu faço meus acessos todos. Mas quem faz até acesso anterior, hoje em dia, tudo isso aí, para a Elif, para tudo, é o Rodrigo Amaral, filho do Pimenta. Sim. Gente, alguém tem mais alguma questão para o Igor, para a gente liberar ele lá para o almoço dele? Quantos residentes você está agora aí, Rui? São 10, cara. Caramba. Pô, só um que falou, cadê esse pessoal? Bota esse pessoal aí.
O pessoal que é metido a fazer os R5 não falam nada. Eu vou ter que fazer uma pergunta então aqui, senão o chefe briga com a gente. Vamos embora, Luiz. Ó, Tudo bem, doutor Igor? você tem sobrenome de cirurgião de coluna, hein? De cirurgião de coluna, sobrenome você tem. Vamos lá. Então, primeiramente, agradecer aí pela aula, foi muito boa. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Em relação a TRM, tóraco-lombar, enfim, você tem hábito de fazer fixações curtas, um para cima, um para baixo? Boa pergunta. Excelente pergunta. Eu não mostrei nenhum exemplo. Excelente pergunta. Então, hoje em dia tem esse negócio. Até tem um slide que quem me deu foi o Bruno disso. Eu não quis também botar muita coisa para não confundir vocês. Existe hoje esse Short Segment Fusion. Por exemplo, o cara quebrou T12, você vai só em T11 e L1. O maior grupo daqui, na verdade, é um grupo da clínica privada em Montana que fez 400 casos e os resultados deles excelentes. Só que eles fizeram 400 casos em pessoas jovens, homem, forte, sem osteoporose. Então, quer dizer, os resultados dele foram impecáveis. Menos tempo cirúrgico, menos sangramento, menos custo, né? O custo baixíssimo, e um resultado excelente, com 96%. Mas eles não têm uma população. E também a seleção foi feita no pré-operatório. Mas eu faço cirurgia, fixação curta. Faço até, vou dizer, numa proporção aí de 20% a 30%. Se o paciente for de 20 a 30 anos e a fratura não estiver tão deslocada. Faço sim. Só complementar, então, no caso de você ter um paciente desse perfil que você falou, um paciente mais velho, osteoporótico, isso é uma coisa que aparece muito aqui para a gente. Você prefere sempre estender a sua fixação mais ou você prefere pôr um calço anterior, colocar um cage ali na frente, talvez para um acesso lateral? Infelizmente, eu não coloco nada anterior, até por dificuldade daqui de ter um cirurgião vascular que faz meus acessos para A-Leaf, que é muito bom, mas por dificuldade de casar o tempo, geralmente trauma você é pego de surpresa nesses traumas. Mas o que eu tento fazer, na verdade, é reforçar as vértebras. Hoje em dia a gente tem tanta... O plástico, como vocês sabem, o metilmetraquilato, você faz uma kyphoplastia para segurar aquele parafuso um pouco melhor, mas a Stryker tem hoje um cimento biológico que você pode injetar no corpo vertebral, que se chama Cortos, e ele fica duro em 7 minutos. Então é uma coisa biológica muito boa que eu às vezes, o parafuso, eu estou vendo que o parafuso está igual manteiga, eu tiro, não progrido com aquele parafuso, coloco a agulha de Gemshiri, needle a agulha, injeto o cimento, espero e boto o parafuso. Entendi. Você faz um reforço já dentro da própria vértebra e a sua pega do parafuso fica bem melhor. Beleza, muito obrigado. Tem um cirurgião que faz isso, eu esqueci o nome dele agora. Eu não faço mais essas reconstruções de T10 a S1, mas ele faz sempre isso, ele bota o cimento às vezes na vértebra acima para evitar aquela pós-junção, né? A cifose da pós-junção. Entendi. Perfeito. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí pela gentileza das suas palavras, cara. Isso é muito mais pela nossa amizade do que qualquer outra coisa. E te agradecer mais uma vez aí pela apresentação, e a gente vai, de vez em quando, usar de você aí para voltar a discutir outros assuntos aqui. Perfeito. Eu que agradeço, Rui. Eu estou à sua disposição sempre. A gente já tinha até conversado previamente. Se você quiser fazer daqui a umas semanas também, dependendo de como tiver essa do Chiari. Foi uma revisão legal que eu fiz. Para eles é bom que eles veem Chiari e tudo. E é uma coisa que eu acho que sempre cai na prova da SBN deles, né? As questões de Chiari. Rui, fica com Deus. Um abraço a todo mundo aí. Se cuida. Não chega muito perto de titio lá, que ele está morrendo de medo. E a gente vai se falando, amigo. Tá bom, meu irmão. Um abraço, um beijo para você, cara. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, professor, pela aula, viu? Nada, que isso. Aproveitar e pedir a você